uma região específica da cidade de Dourados, patrocinado pelo SEBRAE do Mato Grosso do Sul e com a parceria das universidades locais, das prefeituras, etc. Eu vou explicar isso na minha fala em seguida. No dia de hoje, o nosso workshop é um workshop mesmo de trabalho, né? É uma oficina de trabalho para nós chegarmos a resultados concretos. Vocês vão ver isso aí durante a semana. Mas nós achamos importante, todos os organizadores, a fazer uma fala inicial de algumas pessoas que são chave para a construção desse workshop. Então, eu vou passar a palavra na sequência para o SEBRAE, depois que é o patrocinador do workshop, dentro do programa Cidade Empreendedora, e depois eu vou fazer uma introdução sobre o conceito das cidades mais humanas, inteligentes e sustentáveis, e depois nós vamos ter a intervenção de alguns de vocês sobre a cidade e sobre o local que foi escolhido para a nossa intervenção. Depois nós vamos ter uma explicação sobre a agenda, como é que vai funcionar o workshop nos 5 dias, e já partimos para o trabalho. Então, para todo mundo já ir tomando pé da situação, a gente hoje mesmo já começa os grupos de trabalho para começar a discutir as questões importantes para a cidade. Depois nós voltamos para essa sala aqui para o fechamento. Para aqueles que não estão acostumados com a ferramenta Zoom, o Zoom tem uma facilidade de salas compartilhadas que nós estamos utilizando. Então, nós estamos, no momento, na sala principal. Quando a gente fizer a divisão dos grupos de trabalho, cada grupo de trabalho vai ser enviado para o espaço em outras salas de trabalho, e depois vocês recebem nas salas de trabalho um aviso para voltar para a sala principal. E aqueles que estiverem gostando muito da discussão e não quiserem voltar para a sala principal, serão mandados de volta obrigatoriamente em 60 segundos. Então, vai ter vamos para a sala compartilhada e voltamos para a sala principal ao final do dia de hoje. Então, bom trabalho a todos. Deixa eu passar de imediato, então, a palavra para a Vanessa Pereira Reis, que é gerente regional do SEBRAE, Mato Grosso do Sul, e patrocinadores, o SEBRAE, patrocinadores do nosso workshop e do projeto que nós estamos desenvolvendo no Estado. Então, por favor, Vanessa, muito obrigado pela presença. Com você. Boa noite, Eduardo. Boa noite a todos presentes aqui. Quero aqui, em nome do SEBRAE, agradecer a participação de vocês. Nós já estamos aqui com quase 30 pessoas no workshop X, aqui, igual o Eduardo colocou, Cidades Mais Humanas, Inteligentes e Sustentáveis. É uma parceria do programa Cidade Empreendedora, juntamente com Dourados. O nosso secretário Clériston já está aqui conosco também, e o Kleber, que é o nosso consultor do Plano de Desenvolvimento Econômico, e o Adelino, que faz parte da equipe do SEBRAE aqui da região também, Eduardo. Nós atendemos 34 municípios e estamos com o privilégio de Dourados ser a região aqui que vai, colocar a mão na massa nesse projeto X aqui. Então, além de Dourados, nós já estamos no Mato Grosso do Sul com Corumbá e Chapadão do Sul, também outros 2 municípios. E queremos aí que Dourados traga bons resultados e seja de sucesso esse projeto, para que a gente possa realmente estampar o propósito do Lab X aqui com a gente também, que é uma metodologia muito bacana, efetiva e importante para desenvolvimento aqui da nossa região. Então, queremos ter bons frutos e contamos com a participação de todos presentes aqui, porque se vocês estão aqui, porque vocês foram escolhidos para estar aqui. São pessoas seletas e importantes para que a gente possa fazer acontecer essa proposta das cidades mais humanas, inteligentes e sustentáveis em Dourados. Então, mais uma vez, o SEBRAE, juntamente com a Prefeitura, está aportando recursos, juntamente com a Universidade de Santa Catarina, a Universidade Federal, para que juntos podemos somar o propósito de fazer a diferença em onde vivemos.
Então, contamos aqui com vários atores importantes, né? O FGD está aqui também com a gente, a UEMS está aqui conosco, além da Secretaria de Desenvolvimento e outros atores que a gente vai conhecer ao longo do tempo aqui no workshop, mas são pessoas aqui seletas e importantes para que a gente possa construir tudo isso em conjunto. Acho que aqui é um trabalho colaborativo, que o Eduardo, a Jamile e toda a equipe X vai explicar para a gente, mas é um trabalho realmente colaborativo, onde a gente vai ter aí a engrenagem e a integração de vários atores para que faça esse projeto acontecer. Então, o Sebrae tem a agradecer e vamos desfrutar de uma semana intensa e colaborativa nessa proposta da Cidade X. Tá bom? Uma boa noite, um bom workshop para todos nós. Esperamos colher fruto na sexta-feira com tudo isso que vamos propor aqui. Obrigada, Eduardo, Jamile e toda a equipe. Certamente, Vanessa, muito obrigado pelo apoio do Sebrae a forma como vocês acolheram aí a Jamile na cidade foi muito importante. Depois, quando a gente for fazer a quebra das salas compartilhadas, eu apresento a nossa equipe, porque aí cada um de vocês é bom ver quem vai ser o membro do LabX que vai estar em cada GT, né? Cada grupo de trabalho. Serão 4 grupos de trabalho, e vocês vão ver isso na metodologia em seguida. Então, eu vou fazer agora, na nossa programação aqui, uma breve introdução ao conceito das cidades mais humanas, inteligentes e sustentáveis. No treinamento que nós fizemos e que alguns de vocês participaram, houve já um banho de imersão sobre esse assunto, mas aqui nós temos diversas pessoas que não estavam no treinamento original, então eu vou fazer apenas um resumo. Aqueles que ouviram a história cumprida vão ter só se lembrar dos conceitos principais da Cidade X, e aqueles que não ouviram o conceito ainda vão ter aí uma pincelada inicial, o que é essa história que nós todos consideramos muito importante para o desenvolvimento das cidades. Então, a história é a seguinte: vocês todos já ouviram falar do conceito da chamada Smart City, a cidade inteligente. E a cidade inteligente, ela é muito associada em tudo que você lê, ouve e vê sobre cidade inteligente, você vê informação sobre tecnologia, que é tecnologia de sensores, tecnologia de câmeras de televisão, tecnologia de internet em alta velocidade, cabos de fibra ótica, etc., câmeras ligadas a TVs de monitoramento da cidade, e por aí vai. Então, esse conceito de Smart City está muito associado à tecnologia. E de uns tempos para cá, 10 anos mais ou menos para cá, apareceu um movimento paralelo, que a gente podia chamar assim de uma certa dissidência, mas vocês vão ver que não é uma dissidência, é apenas um grupo complementar, que vê a cidade sob uma forma, uma ótica um pouquinho diferente. Na cidade inteligente, na Smart City, quanto mais tecnologia você tiver na cidade, ela está mais inteligente. Então, uma cidade tem 2.000 câmeras de vigilância, ela é inteligente. Se ela tiver 4.000 câmeras de vigilância, ela ficou mais inteligente. Nos conceitos todos, nos rankings de Smart City, todos você vê isso. O conceito de cidade mais humana, inteligente e sustentável, ele foca no cidadão. Então, o movimento não é contra a tecnologia, é apenas que a tecnologia ela aparece no contexto de qual benefício que ela está trazendo para o cidadão ou os frequentadores da cidade de uma forma mais geral. Então, a X é a cidade que se preocupa com o frequentador da cidade e usa todas as tecnologias que forem necessárias para melhorar a vida do cidadão, do frequentador da cidade. Então, a nossa métrica é bem-estar. A nossa métrica é bem-estar do cidadão. Se tem 2.000 quilômetros de fibra ótica, ou 4.000, ou 2.000 câmeras, ou 4.000 câmeras, não interessa. O que interessa é qual é a velocidade de acesso à internet que eu tenho na minha casa, no meu escritório. Qual é a segurança que eu sinto andando na rua à noite. Não importa se tem câmera de vigilância na praça ou não. O que eu quero saber é se é seguro andar na praça.
Se as câmeras estão sendo utilizadas para esse fim, ótimo, mas eu quero medir a segurança ou a sensação de segurança do cidadão, e não quantas câmeras tem na cidade. Então, o conceito de cidade mais humana, inteligente e sustentável, ele é basicamente o uso da tecnologia com foco no cidadão. Então, nós queremos ver como melhorar o bem-estar do cidadão e que muitas vezes não tem a ver com tecnologia. Tecnologia é muito importante, mas nós temos diversas melhorias na vida da cidade que não dependem de tecnologia sofisticada. Então, para dar um exemplo, em Florianópolis, existem 2 pontes de concreto que estão completamente congestionadas porque o pessoal que mora no continente trabalha em Florianópolis e volta à noite. Então, as pontes de concreto estão completamente congestionadas e a cidade vinha discutindo onde que deveria ser a 4ª ponte, que a 3ª ponte é a ponte Hercílio Luz, estava fechada ao tráfego na época. Então, onde é que vai ser a 4ª ponte? E, na verdade, você só discute o assunto 4ª ponte se você está pensando no problema da mobilidade dos veículos e não na mobilidade das pessoas. Porque para a mobilidade das pessoas é muito melhor você ter uma balsa de passageiro saindo de um terminal público no continente e caindo num ponto de distribuição de transporte público na ilha, do que fazer uma ponte. E, entre outras coisas, é várias ordens de grandeza mais barato implementar o transporte de pessoas do que abrir a ponte. E o que é mais surpreendente é que se as pontes de concreto tivessem 4 pistas cada uma e não 2, como tem hoje, o trânsito em Florianópolis ficaria um inferno. Então, as pontes que são vistas hoje como um problema, elas são, na verdade, uma solução. Elas são um gargalo que limita a entrada de veículos na cidade, graças a Deus. Se não tivesse, a situação seria realmente caótica na cidade de Florianópolis. Então, se você pensa no equipamento, na tecnologia, você começa a investir em coisas que não são relevantes para o cidadão. Agora, se você pensa no bem-estar do cidadão, o que importa é a mobilidade das pessoas que moram no continente e querem trabalhar na ilha. Aí, bom, para este problema, a solução certamente não é a 4ª ponte, e isso fica muito claro quando você muda a perspectiva sob a ótica do cidadão e não sob a ótica da tecnologia. A outra coisa que é muito comum, vocês devem ter visto isso em algumas cidades, é essa questão de câmeras de vigilância. O sujeito tem 100 câmeras na cidade, aquilo não teve efeito nenhum sobre a segurança das pessoas, e aí o pessoal vai lá e instala mais 100. Fala assim, não, agora sim, com 200 câmeras de vigilância, a cidade vai ficar uma beleza. E não acontece nada, porque você está medindo a coisa errada. O que interessa é a segurança do cidadão e não quantas câmeras de vigilância tem na cidade. Então, a diferença básica entre os 2 conceitos é essa. Foco no cidadão, no caso X, foco na tecnologia, no caso Smart City, e não quer dizer que nós, do mundo X, somos contra a tecnologia. A ideia é usar toda a tecnologia necessária para melhorar o bem-estar do cidadão. A ótica só que é invertida. Bom, 3 fatores importantes da cidade X para vocês entenderem. Primeiro, nós cometemos um equívoco que foi entregar as nossas cidades para os automóveis. Então, todas as cidades grandes brasileiras estão com um trânsito caótico, problema de todo tipo na cidade relativo ao trânsito, é estacionamento. Quem vai em Brasília, por exemplo, deve ficar surpreso de ver aonde que tem carro estacionado em Brasília. Não sei se vocês já repararam isso, aqueles que têm a oportunidade de ir a Brasília. Em Brasília tem carro estacionado em todos os lugares onde pode estacionar carro e em todos os lugares que não pode estacionar carro, mas tem acesso de carro. Isso significa que qualquer jardim, qualquer pedaço de terra que o carro consiga passar por cima do toquinho, tem carro estacionado na cidade. A cidade, infelizmente, foi feita para carros. Fazia todo sentido naquela época, porque o Brasil estava no seu processo de industrialização e o símbolo da industrialização era
a indústria automobilística, que começou na mesma época em Brasília foi fundada e desenvolvida. Então, nós criamos uma narrativa de Brasília, que é a cidade do automóvel, e a situação hoje é simplesmente caótica. É um negócio impressionante você verificar aonde que os carros estão estacionados em Brasília. É um negócio assim, é um fenômeno. Eu nunca vi isso em cidade nenhuma, nem só nos velhos tempos que existia isso, em toda cidade brasileira, o cara subia na calçada e estacionava lá. Hoje, só em Brasília. É um negócio assim realmente impressionante. Bom, então, primeira coisa, da cidade X. A cidade foi feita para as pessoas e não para os automóveis. Os automóveis são meios de locomoção que devem ser usados pelas pessoas para o seu bem-estar, desde que não ofenda o bem-estar dos outros. Então, esse conceito de fazer a cidade para as pessoas, ele muda a perspectiva com a qual a gente analisa a cidade. Entre outras coisas, nós não podemos imaginar que tudo que é feito para o carro é bom. Por exemplo, se você alarga uma avenida tirando calçada da cidade, você está cometendo um equívoco. Não tem sentido diminuir calçada. Em qualquer situação, qualquer diminuição de calçada, você está cometendo um equívoco, porque a calçada foi construída lá por algum motivo específico, para passar gente, e que naquele lugar fazia sentido a calçada daquela largura. Se você tira a calçada para passar automóvel, é um equívoco. Então, cidade X, ela é feita para as pessoas, não é para o automóvel. A segunda coisa importante, um outro conceito muito importante da cidade X, é moradia, lazer e trabalho no mesmo lugar. Nós cometemos um outro equívoco, que foi dividir, segregar as funções moradia, lazer e trabalho em lugares diferentes da cidade. Então, o sujeito mora aqui, o lazer é lá e trabalha lá. E você se movimenta de um lugar para o outro de carro. Isso fazia todo sentido no começo do século XX, lá, quando a Ford lançou, o Ford, né, e a Ford lançaram o Ford T, e cada americano ia ter a possibilidade de escolher o carro que ele ia comprar, desde que fosse um Ford T preto, que todos eles eram pretos. Então, frase do Henry Ford, isso. Quando entraram os carros na sociedade americana, aquilo pareceu a solução. Moradia, lazer e trabalho em lugares diferentes, e as pessoas se movimentam de um para o outro de carro, e deu no que deu, uma tragédia urbana hoje, que é a situação na maioria das nossas cidades maiores, né? Então, moradia, lazer e trabalho no mesmo lugar é uma coisa que nós temos que voltar a ter nas nossas cidades. É um repensar da cidade na direção moradia, lazer e trabalho, e isso certamente vai aparecer no local X que nós vamos estudar aqui em Dourados. E o terceiro conceito muito importante é ouvir o cidadão, ouvir o frequentador. É uma coisa curiosa que todos os administradores da cidade, todo mundo diz que quer ouvir o cidadão. Mas, em geral, as pessoas fazem os projetos e só consultam o cidadão na última etapa, só para dar uma burilada final no projeto. Então, caso concreto, no Rio, o prefeito Eduardo Paes, no seu primeiro mandato, mandou fazer o projeto de um teleférico para Rocinha. Eu não sei se vocês conhecem, a Rocinha é uma favela gigantesca que tem aqui no Rio, né, com 200 mil pessoas, e o pessoal da prefeitura projetou lá um teleférico para Rocinha, porque foi um troço que foi feito lá em Medellín, na Colômbia, deu muito certo e tal, queriam trazer o teleférico para cá, projetaram o teleférico da Rocinha. E, depois de projetado o teleférico, foram discutir os detalhes do teleférico com a população. Reuniram lá todos os presidentes de associação de moradores e tal. Vamos discutir aqui os detalhes do teleférico. Quando eles chegaram lá, para surpresa do pessoal da prefeitura, o pessoal da Rocinha falou: nós não queremos teleférico, não. Aí falou: como assim vocês não querem teleférico? Falou: não, nós precisamos de outras coisas aqui. Nós precisamos de escola de boa qualidade, nós precisamos de ligação à internet em alta velocidade, nós precisamos de praça de esporte, precisamos de um monte de coisa. Depois que isso tudo estiver pronto, vamos discutir o teleférico, porque, no momento, o transporte interno na favela é feito com o tal do
mototáxi, que funciona muito bem. Entre outras coisas, o mototáxi entra naquelas ruelas lá e leva o cara na porta de casa. Então, não, senhor, nós não queremos teleférico. E isso acontece, essa surpresa, né? Claro que a prefeitura, então, não implementou o teleférico, mas essa surpresa é uma coisa comum de acontecer quando você primeiro faz o projeto, depois você vai perguntar aos usuários o que eles querem. Não é assim que a gente desenvolve uma cidade mais humana, inteligente e sustentável. A gente desenvolve ouvindo a população, os frequentadores da cidade, desde o início. Quer dizer, o que mesmo que é importante? Nós estamos aqui vamos tratar de uma região específica de Dourados. A ideia é, nesse workshop, levantar quais são os aspectos importantes para os frequentadores daquela região da cidade, para que a gente consiga desenvolver alguma coisa que seja aquilo que resolve, uma espécie de consenso entre os frequentadores do que os frequentadores querem fazer. Não é nós que vamos falar lá de Florianópolis, do Rio, ou de onde for. O que deve ser feito são os próprios moradores e frequentadores que devem dizer o que é importante de ser feito naquele lugar. Esse é o objetivo desse workshop. Então, os 3 conceitos básicos, só para dar uma pincelada para todos, depois, durante os trabalhos, vocês vão ouvir mais sobre isso. Então, moradia, lazer e trabalho no mesmo lugar, isso é um conceito que é muito mais interessante do que aquilo que a gente tem nas nossas cidades hoje. Segundo, repensar a história do carro, repensar a industrialização. A gente sonha com indústria o tempo inteiro, sonha com automóvel. Como é que nós vamos fazer uma avenida? Se tiver uma avenida de 3 pistas para cada lado, cheio de viaduto e tal, aí então fica uma beleza. Quando, na verdade, essas coisas podem ser necessárias, mas do ponto de vista da mobilidade das pessoas, é isso que é importante? Ou é mais importante ter um transporte público de qualidade ali que faça a via principal e por aí vai? Então, tirar da nossa cabeça que a cidade foi feita para o carro, não, ela foi feita para as pessoas. E, terceiro, esse importantíssimo aspecto, que é o que nós estamos praticando aqui agora, de ouvir os frequentadores. E vocês viram que eu me referi várias vezes a moradores, cidadãos e frequentadores, porque quando você vai fazer uma intervenção na cidade, você tem que levar em conta a cidade e todos os seus frequentadores, não é apenas os moradores da cidade. Nós temos que pensar nos frequentadores daquela região. Então, os frequentadores são os comerciantes que oferecem seus serviços ali, estudantes que circulam por ali, turistas, o que for que é importante que frequentadores daquela região tem que ser ouvido para a gente poder chegar a um consenso, o que é importante para os cidadãos, moradores e frequentadores daquela região da cidade, que é o exercício que nós vamos fazer aqui durante esses 5 dias do workshop. Daqui a pouco, nós vamos ter uma apresentação rápida sobre o funcionamento do workshop, mas antes disso, eu queria passar a palavra para as pessoas que foram identificadas aí durante a visita da Jamile a Dourados, pessoas que podiam dar uma contribuição sobre a cidade ou o local específico da cidade que nós vamos fazer a intervenção. Então, eu gostaria de convidar primeiro, representando a Prefeitura de Dourados, o secretário de Desenvolvimento, Clériston José Recalcati, e para fazer a sua intervenção e nos dizer como é que ele vê aí a cidade, o local e o que a gente pode fazer de interessante lá. Vamos lá. Boa noite a todos. Eduardo, em seu nome aí, cumprimento todos os participantes aí desse workshop bastante valioso, tenho certeza. Também em nome da Jamile aí, que nos conhecemos aí pessoalmente esta semana, né, na verdade semana passada, trazendo para nós aí os temas, né, a abrangência desse trabalho aí, né, dessa busca aí de cidades mais sustentáveis, que vem de encontro aí aos interesses do município,
E, nesse sentido, colocar aí todo esse time que vai participar dessa semana aí, que possamos realmente pensar fora da caixa, posso dizer assim, né? Sabendo que somos uma cidade interiorana, com algumas culturas, né, que têm que ser abertas, têm que ser revisadas, e esse workshop vem de encontro a isso, né? A gente discutiu bastante dentro do nosso time lá na Sendes, né? Somos hoje aí, né, os responsáveis pela aplicação das atividades voltadas ao desenvolvimento econômico, então para nós é importantíssimo abrir realmente esse leque, colocar a sociedade, colocar as entidades organizadas aí para discutir isso. E nesse sentido, né, de uma forma bastante democrática, nós buscamos identificar, né, uma área aqui no município que não ainda preparada, mas que tem os indicadores, né, iniciais aí que possam levar, né, a esse modelo mais sustentável, esse modelo, como foi dito aí, onde a gente possa integrar, né, moradia, trabalho, lazer, tecnologia, e nesse ponto, quase que unanimamente aí, né, com os nossos colegas, chegamos num dos parques mais importantes aqui do município, que é o Parque Antenor Martins, ao qual a gente vai poder entrar aí em vários dos seus detalhes, né, do que já foi levantado dele, mas em suma, o Parque Antenor Martins hoje, ele representa no município, até por ele estar localizado numa área bastante comercial, está localizado numa área de grande densidade demográfica, né? O segundo maior bairro do município é onde ele está situado, né? E ele é hoje um dos parques que tem a frequência maior de lazer do cidadão douradense, né? Ele é um parque bastante antigo, temos projetos de revitalização, projetos de melhoria, ao qual, inclusive, já está em curso alguns desses projetos, e nesse consenso a gente entendeu que para essa visão, né, das cidades sustentáveis, ele vem, né, de encontro com esse modelo. Como dito, né, com trabalho e com novos projetos que devem ser aplicados a ele a partir também desses nossos pensamentos. Então, acho que eu, particularmente, também vi nele, né, um grande potencial, visto aí os detalhes que envolvem todo esse projeto, e a gente acredita aí, como foi em consenso, que ele possa realmente trazer a tradução dentro, né, de uma escala de tempo aí desse momento e dessa ideia, inclusive, aí como foi mencionado, Eduardo, né, de trazer realmente essa evolução dentro do nosso município. Muito obrigado, Clédiston. Essa oportunidade do parque, realmente, acho que o fato de estar numa região densa da cidade torna o impacto disso muito maior, né? Você ter a oportunidade de mostrar é possível fazer coisas de uma outra forma, isso se espalha rapidamente. Quanto mais conhecido, mais utilizado o lugar, mais fácil da gente ter o efeito de demonstração depois, né? Então, isso aí acho que foi a escolha foi muito feliz. Vamos passar, então, obrigado, Clédiston, vamos passar a palavra para a Ana Luísa de Ávila Lima, da Secretaria de Planejamento. Por favor, Ana Luísa. Oi, boa noite. Eu estava aqui terminando de acertar para eu me familiarizar, mas ouvi vocês, gostei bastante e queria só fazer uma breve apresentação. Eu sou Ana Luísa, sou arquiteta, vou fazer 30 anos de funcionária pública municipal, e então eu fiquei muito feliz com a escolha do Parque Antenor Martins para essa experiência junto ao SEBRAE e que nós vamos realizar. O parque, vou falar então um pouco da história, do que eu sei, né, da experiência que eu tenho na prefeitura a respeito do parque, e depois a gente vai ouvir os outros colegas, né? O Parque Antenor Martins, ele é a nascente do córrego Água Boa, né? Nós temos território de Dourados
dentro do perímetro urbano, nós temos 8, e agora com a ampliação do perímetro urbano, nós temos quase 10 nascentes, que do Córrego Laranja Doce nasce, na verdade, dentro da reserva indígena, né? Mas, então, isso é uma preciosidade, a gente considera isso que é um potencial muito grande que a cidade de Dourados tem, de ter essas áreas de fundo de vale, onde podem ser todas elas, trazer bastante benefício para a cidade, né? Que é o que a gente busca. Então, eu estou hoje na coordenação do plano diretor, e nós estamos fazendo um estudo sobre uma revisão do plano diretor da cidade. Nós estamos exatamente fazendo essas reuniões para conseguir saber que cidade queremos, que cidade podemos ter, e aí eu fiquei contente quando veio o convite, né, do pessoal da SENDES, do Clériston com a Jamile, e de poder participar e contribuir no que for preciso. Então, um pouquinho da história, lá na década de 70, foram desapropriados 2 parques na cidade, que são as nascentes do Córrego Paragem, que é o Parque Arnulfo Fioravante, fica ali no Shopping Center, né? E o Córrego Água Boa, a nascente dele, que é esse parque do Antenor Martins. E ele vem vindo, desde então, da década de 70, vem sendo, cada governo vem colocando as melhorias. E já fazia algum tempo que aquele parque ele tem uma frequência muito boa, mas realmente está na hora de dar uma revitalizada, de dar uma repensada. Nós temos projeto do plano de mobilidade para que a estação de ônibus seja colocada ali, um dos terminais. A população do Flórida, das mais antigas aqui de Dourados, é um bairro muito populoso, temos ali ao redor Altos do Indaiá, Parque do Lago, 1 e 2, aliás, uma curiosidade sobre essa situação, Parque do Lago, todo mundo ali conhece como Parque do Lago, na verdade, Parque do Lago é o nome do bairro que tem na proximidade, né? O parque mesmo chama-se Parque Antenor Martins, mas então ficou com esse apelido de Parque do Lago, que é um bairro bastante extenso que tem também ali ao redor, o bairro também, o Novo Horizonte, Altos do Indaiá, enfim, nós temos uma população volumosa ali na região, que eu acho que qualquer projeto que a gente decida do que fazer, tem muita coisa ali, que o potencial é enorme. E é uma das nascentes principais aqui da cidade de Dourados. Aí, ao longo do tempo, a gente pode conversar mais, e se tiver mais alguma dúvida, eu coloco. Muito obrigado, Ana Luísa. Que bom que vocês estão no processo de revisitar o plano diretor, porque uma das formas que nós temos visto aí de fazer a intervenção no local X, naquele local que a gente quer fazer uma coisa diferente, é justamente você declarar aquela região como uma zona de interesse especial e criar dentro do plano diretor uma regulamentação específica para aquele pedaço, que pode incorporar ou não, dependendo do que a cidade achar interessante, os resultados desse workshop. Então, o workshop pode ser uma fonte de informação para coisas que podem ser feitas ali naquela região, na revisão do plano diretor. Então, o momento está muito bom também, o que é interessante, porque as coisas, para darem certo, precisa ter os astros, tem que estar todos alinhados. Então, pelo jeito, a coisa já começa bem aí, porque nós estamos fazendo a revisão do plano, está na hora, né? De fazer aparecer com ideias novas, interessantes, e tentar buscar o consenso dos frequentadores daquela região. Então, muito obrigado, Ana Luísa. Vamos passar agora para o Aurélio Rolim Rocha, da Associação Comercial e Empresarial de Dourados. Aurélio está aí? Sim, professor Eduardo, boa noite a todos, secretário Clériston, Jamile, obrigado pelo convite, pela atenção, você foi sempre muito gentil. Eu estou aqui hoje para representar a visão do empresariado de Dourados. E existe uma frase do Lev Tolstói, né, dramaturgo russo, que eu gosto muito, que ele fala o seguinte: se você quer ser global, você tem que cantar a sua aldeia, e a nossa aldeia é Dourados. E eu acho que essa daqui é uma grande oportunidade da gente cantar a nossa aldeia. Então, eu fico muito feliz de ver uma iniciativa dessa, apoiada pelo SEBRAE, que é um órgão extremamente importante para o desenvolvimento do país. E eu acho que Dourados está passando por um momento de transformação urbanística. Se a gente pegar hoje
o processo de suburbanização de Dourados. E o que eu quero falar com isso? A cidade de Dourados é uma cidade de altíssimo poder aquisitivo. Então, você vê nas franjas da cidade a construção de grandes condomínios. É óbvio que eu acho que esses condomínios são um símbolo do progresso da cidade, mas isso mostra que você não está tendo essa visão que o professor Eduardo comentou muito bem sobre moradia, lazer e trabalho, porque você está levando a moradia para uma região mais afastada da cidade e você está pensando aí na lógica do carro. Eu acho que o exemplo de Brasília é muito bom. Eu morei 2 anos em Brasília e eu desisti do carro. Eu pegava Uber, mas assim, era impossível ter um carro em Brasília porque você não tinha estacionamento. Então, eu acho que Dourados está passando por essa lógica de transformação que os Estados Unidos passou nos anos 70 e hoje está revendo. Esses subúrbios, né, que estão crescendo em Dourados é uma lógica ultrapassada, é uma lógica que hoje os Estados Unidos revê. Los Angeles é um grande exemplo disso, porque é uma cidade que é impossível estacionar, uma cidade que foi totalmente pensada para o carro e hoje é uma cidade que não dá mais para ter carro. Eu acho isso interessante. Então, voltando aí para a gente falar dessa região da nossa cidade, eu acho que a Ana colocou muito bem, é uma região próxima de bairros muito populosos e tem um grande potencial. E um potencial que eu acho que a gente pode agregar com a iniciativa privada. E o que eu quero dizer com isso? Piracicaba, Recife, são grandes exemplos que trouxeram, né? Recife tem o Porto Digital e Piracicaba você tem o polo de startups da Chama Pulse, que foi feito pela Raizen. Hoje, Dourados tem grandes empresas. Então, nós temos Simpasa, nós temos Coamo, são grandes plantas industriais. Eu tenho certeza que se a gente fizer um envolvimento, iniciativa privada, governo e população, eu não tenho dúvidas de que a gente poderia fazer nascer ali, naquela região, um parque tecnológico. Além disso, eu gosto muito do exemplo do Jardim Botânico. Eu acho que é impensável Dourados não ter um Jardim Botânico. Uma cidade que possui 4 universidades, 2 públicas e 2 privadas, as 4 possuem um curso de agronomia, a gente não pensar no Jardim Botânico. E aí eu acrescento um papel do governo de estar lá com poupa-tempo ambiental, por exemplo. A gente sabe que aqui é uma região de agricultura, a cadeia produtiva do agro, ela emprega muita gente, ela promove muita renda no município, e por que não ter um poupa-tempo ambiental lá? Você trazer a pessoa para fazer um licenciamento ambiental lá, já com uma lógica de sustentabilidade muito bacana. Então, eu acho que esses são bons exemplos do que a gente podia fazer. Eu gosto também muito do exemplo de Caruaru, em Pernambuco, que a Heineken também ajudou o pessoal lá, porque qual que era o problema de Caruaru? Caruaru faz o maior São João, inclusive agora, né, a gente está em época de São João, eles faziam o maior São João do mundo. Só que existia uma grande preocupação da população e da Prefeitura de Caruaru em manter renda para essa população durante o ano todo, e não apenas na época de junho, que é a época de São João. Então, eles criaram, em parceria com a Heineken, feiras populares. Eu acho que isso a gente pode trazer para o nosso parque. Você tem a questão do peixe, já tem um festival do peixe no nosso parque, a gente trazer o pessoal da piscicultura, que está investindo muito grande aqui. Então, eu acho que a gente tem aí uma seara de oportunidades, uma avenida de oportunidades. Né? Se bem que a gente não está defendendo o carro, mas a gente tem uma avenida de oportunidades aí pela frente. Muito obrigado. Aurélio, muito importante a sua fala. Eu acho que a questão das empresas maiores, a gente trazer as empresas maiores para esse diálogo sobre o que é legal na cidade, isso é muito importante na vida das empresas. Com certeza. Eu faço parte do conselho de algumas empresas e toda reunião de conselho hoje, reunião sim, reunião não, alguém quer saber o que nós estamos fazendo aqui no campo ESG, sim, Environment, Social e Governance, né? Então, as empresas, como parte do seu negócio principal, não é a empresa ser vista como aquele capitalista insaciável que tem que ser contido pela turma do meio ambiente, não é isso não. É como que esse pessoal pode ajudar a transformar a cidade e melhorar a sua imagem com isso. É negócio para a empresa hoje. A empresa, se ela não demonstrar que ela está fazendo alguma coisa em termos do conceito ESG, que é uma espécie de redução dos 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, lá, que nós vamos falar muito sobre isso, essa oportunidade das grandes empresas é uma dica que você colocou aí, que eu acho que a gente precisa utilizar e pensar como utilizar isso de forma proativa para a execução dos projetos que forem delineados aqui durante
workshop. Então, vamos... Professor, só vou fazer um adendo, Diga na lá. verdade, uma colaboração à sua fala. Eu acho o seguinte, a gente tem que aproveitar, eu costumo dizer o seguinte, na gestão pública e na iniciativa privada, nada se cria, tudo se copia, né? Já dizia o grande Chacrin. E o que acontece? A gente tem que pegar esses bons exemplos que estão aqui no Brasil mesmo. Eu acho que a gente não tem que olhar o que está lá fora. A gente tem que ver um pouco as nossas jabuticabas brasileiras e adaptar para a nossa realidade aqui em Dourados. Dourados é uma cidade de 220 mil habitantes. Ela corresponde a uma região de 34 municípios, com quase 1 milhão de habitantes, e é um polo prestador de serviços como educação e saúde. Eu acho que a gente tem que aproveitar isso. E aqui está sendo a sede de grandes empresas. E o grande ativo dessas empresas é Dourados. A realidade é essa. E agora que a gente está na moda do ESG, né, do ESG, como o senhor disse, eu acho que a gente tem que aproveitar e passar sacolinha nas grandes empresas, porque realmente, se a empresa está se instalando em Dourados, é porque ela está acreditando no potencial da cidade e também no potencial de sua população. E aí a gente pode entrar também com cursos de capacitação profissional nesse espaço, fazer parceria com a Fundação do Trabalho, que é muito forte aqui. Inclusive, hoje eu estava falando com o pessoal da Funtrab, eles falaram, comentei que eu ia participar do workshop, eles falaram, não, vamos pensar em algumas linhas aí. Então, eu acho que a gente tem muita coisa bacana para fazer. E é um prazer estar aqui com vocês. Muito obrigado, Aurélio. Obrigado, professor. Obrigado, uma boa intervenção. Vamos agora ver a visão das universidades, primeiro com a professora Giselma Chakarowski, pronunciei certo aí, da Universidade Federal do Grande Dourados. Olá, boa noite. Oi, Giselma, tudo bem? A todas as pessoas presentes. Primeiramente, gostaria muito de agradecer o convite do SEBRAE, na figura da pessoa da Vanessa, né? A professora Jamile, muito simpática, que me visitou aqui na universidade, e a você, Eduardo, que estamos agora nos conhecendo de forma virtual e espero que futuramente possamos ter uma integração física mesmo, né, pessoal, possamos nos conhecer pessoalmente, né? Quero cumprimentar também todo mundo que está aí, o Vitor, o Ronaldo, a Cláudia, o Clériston, a Ana Luísa, o Aurélio, faltou alguém? Se faltou, vai me perdoando, tá? Boa noite a todos vocês. Eu sou a professora Giselma Chakarowski e estou no momento pró-reitora de Extensão e Cultura aqui na cidade de Dourados e fiquei muito feliz com o convite para esse workshop, né? E porque nós, da Universidade Federal da Grande Dourados, especialmente da nossa pró-reitoria, a gente já vem atuando de alguma forma nesse aspecto, né? Porque a nossa pró-reitoria, desde 2018, como que nós funcionamos, né? Acho que é interessante entender um pouquinho como que funciona uma pró-reitoria dentro de um órgão público. A gente lança editais, né? Então, todo ano a gente tem um edital macro, onde os professores, técnicos e alunos podem concorrer ao nosso edital com custos, né? É previsto dentro do orçamento da universidade um custo para projetos de extensão. Nós temos um edital também de fluxo contínuo, sem ônus para as unidades proponentes, e também um edital de fluxo contínuo com ônus para a unidade proponente. O que é isso? Quer dizer, se a pró-reitoria propõe um projeto, ônus para a pró-reitoria. Se alguma unidade, alguma faculdade, né, propõe um projeto, ônus para aquela faculdade. Então, só é dessa forma que a gente funciona para organização, digamos assim, tanto macro quanto micro, dos projetos de extensão dentro da universidade. Bem, desde 2018, a universidade já associa todo e qualquer projeto de extensão precisa estar associado à Agenda 2030, tá? Então, assim, eu proponho lá, depois posso enviar para vocês, a gente tem um portfólio dos nossos projetos de extensão, né, das ações de extensão da unidade, né? E a gente tem lá, por exemplo, ações extensionistas nas áreas de cultura, direitos humanos, justiça e educação para a transformação social em Dourados e região, ODS. A ODS principal, que está relacionado a esse projeto sob minha coordenação, é a ODS 4, que é a ODS ligada, de uma forma macro, à questão da educação. No entanto, tem outras ODSs correlacionadas, né? Mas qual é a principal? Então, o título do meu projeto ele já tem que estar associado a uma ODS,
tá? E aí, no decorrer do sistema onde eu estou inscrevendo meu projeto, eu vou explicar por que esse projeto tem essa ODS como a grande ODS macro do projeto, né? Então, nós, de alguma forma, na verdade, de uma forma bem intensa, na minha opinião, estamos ligados à Agenda 2030 desde 2018, né? E ligados às cidades humanas, inteligentes e sustentáveis também, né? A gente tem projetos dentro da nossa pró-reitoria que tem essa ODS, ou melhor, a ODS de Cidades e Comunidades Sustentáveis, que é a ODS 11, né? Tô certo, Eduardo? Não errei não, né? A ODS 11, que é a ODS macro de vários dos nossos projetos, tá? De vários dos nossos projetos, e também funcionam como ODS subsequentes, ODS subsequente de alguns outros projetos. Eu posso citar aqui 2, inclusive, coordenados por mim. O Corredor Científico, Cultural e Tecnológico do Mato Grosso do Sul é um dos projetos que eu coordeno, que tem a ODS 11 também como uma ODS importante para esse projeto, né? O Laboratório de Interculturalidade e Inclusão Digital, que é um laboratório que a gente colocou na Reserva Jaguapiru, na Aldeia Jaguapiru, tá? É também um projeto em que a ODS 4 e a ODS 11, elas funcionam de forma transversal. Por quê? Vou rapidamente tentar elucidar o que é esse projeto. Nós reformamos um espaço dentro da reserva, uma sala, colocamos nessa sala, em conjunto, a Universidade Federal do Dourados e o Instituto Federal de Dourados, 8 computadores, são computadores de recondicionamento, então a gente já está funcionando de uma forma sustentável, né, recuperando máquinas e colocando essas máquinas para funcionar. Conjuntamente, nós conseguimos, a Universidade Federal da Dourados, 2 bolsistas, o Instituto Federal consegue também um bolsista, e estão atuando ali 3 bolsistas, 2 bolsistas indígenas da UFGD e um bolsista indígena do Instituto Federal, e ministrando cursos, né? No começo, os cursos que iniciaram, agora nesse comecinho, são cursos de tecnologia básica, né? Os alunos não sabem digitar, sabe? Os alunos não sabem ligar, desligar o computador. Então, é o básico do básico, eles estão aprendendo com a gente, com as bolsistas da UFGD, e, na sequência, eles vão fazer cursos profissionalizantes com o Instituto Federal, né? Então, a gente tenta, da melhor forma possível, né, primar, digamos assim, colaborar para que a gente efetive essa agenda que é tão importante para o desenvolvimento das nações, dos estados, dos municípios e da comunidade. Porque a gente sabe que fazer inclusão digital, né? Fazer inclusão digital é deixar a cidade mais humana, é primar por uma cidade inteligente e é primar por uma cidade muito mais sustentável. Então, acho que as ações da Pró-Reitoria, dessa forma, todo mundo que conhece o trabalho da gente tem conhecimento disso, são ações que estão nesse caminho e a gente espera colaborar com vocês de alguma forma, né? Nesse caminho aí de transformar realmente Dourados em uma cidade muito mais humana, muito mais inteligente e muito mais sustentável. Eu estou na Pró-Reitoria, vai fazer um ano e meio, né, que eu assumi essa Pró-Reitoria em um momento não muito fácil dentro da nossa instituição, mas acredito que contribuí enormemente para a sustentabilidade das ações de extensão dentro da Universidade Federal da Dourados, e essas ações falam por si só, porque quando a gente fala de extensão, a gente fala de estender o conhecimento, né? A gente fala de estender a educação e a pesquisa para as nossas comunidades. A gente não atua só em Dourados, nós estamos
de Dourados, ela não tem campus. Só que a pró-reitoria que vai para os municípios, a pró-reitoria que vai para o estado como um todo, é a pró-reitoria de Extensão e Cultura, da qual eu sou pró-reitora no momento. Tá? Eu não sei se eu ainda tenho tempo, não marquei. Eu tentei fazer uma fala assim, bem livre mesmo, da minha experiência, do meu locus de enunciação, não só de pró-reitora, mas de pesquisadora, né, de pessoa apaixonada por esse cargo que eu ocupo, mas uma pessoa apaixonada na sua função mesmo, de professora, pesquisadora e, acima de tudo, de um sul-mato-grossense apaixonado pelo Mato Grosso do Sul. Muito obrigado, Eu não sei se eu falei bastante, se eu falei pouco, Não, mais ou menos isso. Parabéns pela iniciativa, tá? Eu acho que é maravilhosa, espero contribuir de alguma Muito forma. obrigado, Giselma. Já fica aí uma ideia para os grupos de trabalho depois, como popularizar o conceito dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, né, da Agenda 2030 da ONU. Isso seria uma coisa assim notável, né, a gente ter associado ao parque algum tipo de divulgação plena, até demonstração prática do que são os 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. Então, foi muito bom se lembrar disso. Muito obrigado. Vamos passar, então, a palavra para a professora Doris Cristina Gretti, da Universidade Estadual do Mato Grosso do Sul. Vamos lá. Boa noite. Boa noite. Eduardo, Jamile, Vanessa, Adelino, né? Agradeço o convite, a oportunidade de falar com vocês. E, na verdade, de falar é uma oportunidade de ouro, porque são convicções que o grupo do curso de turismo da Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul tem com relação ao potencial de Dourados, e que a gente vem falando e vem fazendo também ao longo dos 20 anos do curso, né? O curso começou já tem uma jornada, né? Não foi outro dia, e a gente vem sempre tentando mostrar, né? E comprovar o potencial que a cidade tem para o lazer, né? Para o entretenimento, para as questões de bem-estar e qualidade de vida. Então, foi uma oportunidade muito bacana, eu agradeço, né, a Vanessa e o Adelino pelo convite, a Jamile, fico muito feliz de ter aqui o Clériston, de conhecer o Eduardo, de rever a minha amiga Ana Luísa, né, que estudamos há tanto tempo juntas no mestrado em desenvolvimento sustentável, e conhecer o Aurélio, né, que eu ainda não conhecia. Então, a professora Giselma já havia tido contato com ela em outro momento, é bom revê-la, né, e ouvir as ações da nossa vizinha, Universidade Federal da Grande Dourados. E aí, é sempre um desafio falar no final, né, Eduardo? E aí, eu vou pedir licença para projetar alguns slides, mas eu vou ser muito breve, tá? Porque eu quero fazer uma proposta aí de abordagem para a nossa cidade e eu queria projetar. Parece-me que eu tenho que abrir aqui. Deixa eu habilitar aqui. Pronto, agora você já pode compartilhar. Tem que abrir a sua janela que você vai mostrar, ela tem que estar aberta no seu computador também. Ela está minimizada aqui, pode estar minimizada? Pode. Desktop, quadro branco. Aí você escolhe qual é o desktop, deve estar... Vamos ver se já está compartilhando aqui. Pergunta assim, abrir preferência do sistema? Tem aquele botão compartilhar embaixo, você bateu. Sim, aí ele vem cancelar, permitir que o Zoom compartilhe sua tela. Isso. Acho que deu. Não? Não entrou ainda. Vamos ver aqui. Você tirou ela do minimizado, Doris?
Eu acho que era melhor... Abre ela como se ela fosse uma outra janela. Amplia, tira ela do minimizado. Agora, fechar aqui. Não pode estar. E agora, tá compartilhando? Não, ainda não. Não? Não, então, o primeiro passo é tirar ela de estar minimizada. Aí o segundo... Não, mas ela já tá aberta. aberta. Legal. Aberta no seu desktop. Tá Aí- no meu desktop aqui. Tá joia. Agora você aperta o botão de compartilhar ali, né? Uhum. E aí deve ter um monte de opções para você poder escolher. Ela deve ser uma delas. Bom, posso também passar para alguém de vocês, né, aqui no, Por favor, no professora, WhatsApp. manda por favor para o Adelino, daí eu já Vou compartilho. mandar agora. Tá. Eu peço desculpas aqui. Não tem problema. Adelino. Por aqui. Daí a Adelino me Mandei. manda, por favor, Adelino. Isso. Enviei, Jamile. Tá bom. Fechar aqui. Tá Legal. visualizando, professora? Sim, estamos lá, estamos vendo. Agora eu que não estou mais aqui. Você tem que voltar para a tela principal, onde... Aham. Oh, meu Deus, pronto. Muito bem. Então, vamos lá, que eu já gastei vários minutos aqui da minha apresentação. A proposta que a gente vem trazendo é de pensar uma hospitalidade douradense, né? Há algum tempo já que a gente vem discutindo esse assunto dentro do nosso curso e justamente a gente discute em função do potencial que a gente enxerga na nossa cidade. Então, vamos lá. Antes de falar esses 10 motivos, a gente quer explicar um pouquinho qual o conceito que a gente compreende como hospitalidade. Eu acho que tem muito a ver com aquilo que o Eduardo colocou com relação a que uma cidade inteligente não é apenas tecnológica, mas tem muito a ver com bem-estar, né? Pode passar. Então, o que é a hospitalidade? Vamos ver rapidamente, pode passar. A hospitalidade, ela é a base da sociedade, tem como função estabelecer relacionamento ou promover o relacionamento que já existe. Então, sem a hospitalidade, sem o acolher, sem o ouvir o diferente, nós teríamos problemas sérios com violência e hostilidade, né? Pode passar. Então, se o intuito da hospitalidade é criar e manter essas relações sociais, o ambiente, o espaço onde a hospitalidade ocorre, ele passa a ter um significado porque ela não acontece no ar, né? Ela precisa de um local, de um locus. Então, esse espaço, ele cria identidade e memória para as pessoas, anfitrião e visitante. Pode passar. A referência teórica, né, da hospitalidade organiza esse processo em 4 etapas, tá? Que é o acolher, o hospedar, o alimentar e o entreter. E este ciclo, ele ocorre tanto no ambiente doméstico, na casa da gente, na casa dos douradenses, né? Como no ambiente público, no ambiente do comércio, né? E aí, Aurélio, você falou muito bem, que a gente tem grandes empresas e que Dourados é um grande polo de serviço, de prestação de produtos e serviços, né? E também no ambiente virtual, como é que a cidade é vista do ponto de vista do acolhimento nas redes sociais, tá? Pode passar.
Então, o que seria a hospitalidade pública, né? Ela relaciona-se aos vínculos do homem com o espaço social e também o estímulo que esse espaço produz com relação ao encontro com o diferente, com o outro, né? Pode passar. Então, a quem os espaços acolhem? É a pergunta que a gente faz. Ele acolhe aquele que é meu semelhante, que se comporta parecido da forma como eu me comporto, mas também ele precisa acolher o meu diferente, seja porque tem uma idade diferente da minha, seja porque tem um padrão socioeconômico diferente, religião, porque tem mobilidade reduzida, tá? Esses espaços, eles acolhem, como o Eduardo falou, o cidadão, mas também outros frequentadores, os visitantes, os turistas, o migrante, né? E depois a gente também precisa pensar que esses espaços acolhem o automóvel, mas também acolhem o pedestre e o ciclista. Pode passar. E como é que esses espaços acolhem, então? A gente, quando estuda a hospitalidade de uma empresa ou de um espaço público, a gente pensa, uma das formas de pensar a hospitalidade, de analisar a hospitalidade num espaço, é a partir dos 5 sentidos. Então, a gente olha para um determinado espaço, para uma determinada empresa, e pensa, eu sou bem acolhido. E quando eu olho para esse espaço, quer dizer, ele é um espaço que acolhe visualmente, ele está limpo, ele está organizado, ele tem beleza, né, que atrai, que acolhe o meu olhar, a minha permanência ali. A questão auditiva, é barulhento demais, tem poluição sonora, né, que barulhos tem naquele entorno. O olfato, né, que cheiros, que odores eu tenho ali, é cheiro de lixo, é cheiro de banheiro que está sujo, é cheiro de esgoto, né? O paladar, quer dizer, eu tenho água potável para beber naquele espaço, eu tenho onde me alimentar naquele entorno, eu tenho como fazer um piquenique ou tomar alguma refeição ali naquele lugar. E o tato, né? Quer dizer, aquele lugar, ele é agradável, a minha permanência ali, ele tem sombra, ele tem um clima que me permite passar horas ali com saúde, né? Pode passar. Então, existe uma imagem da hospitalidade douradense, né? Tem algum comportamento que a gente faz quando chega um visitante? Tem monumentos que a gente leva para essa pessoa ver? Tem lugares específicos? Tem personalidades, né? Personagens da cidade que retratam essa hospitalidade? Tem alguns lugares que tem mascote, alguns parques, né? Alguns lugares públicos que isso até é vendido, né? Como uma lembrança daquele lugar. Pode passar. Então, aqui, vamos ver aí os 10 motivos que a gente defende a pensar num projeto de hospitalidade para Dourados, né? Um projeto que vá além do Parque Antenor Martins. Primeiro, a vocação da cidade. Como o Aurélio bem colocou, a cidade ela orbita no entorno de Dourados, uma média de 38 municípios, né? Uma população importante e que já consome e já visita Dourados. Nós não estamos inventando nada, isso já acontece. A estrutura planejada da cidade, né, que facilitaria atividades de lazer e entretenimento distribuídas ao longo das praças e parques que nós já temos. A nossa riqueza etnocultural, que pode ser aproveitada na construção de identidades da nossa hospitalidade, do nosso bem acolher. O fato de estarmos em faixa de fronteira, tá? Que nos permite acesso a fundos internacionais. Nós temos recursos humanos qualificados para a questão de territórios criativos. Nós temos curso de turismo, de artes, de gastronomia, arquitetura. Nós temos segmentos privados que são estratégicos e com alta performance na cidade. São realizados eventos privados fabulosos na cidade, né, que podem ser replicados também no ponto de vista público. Gastronomia relevante, né? Nós temos
uma quantidade grande de bares, restaurantes e similares, com bom preço, bom custo-benefício, conforme a reputação online que a gente está sempre verificando, hotelaria também. E a gente tem um polo de saúde na cidade que só tende a aumentar, e isso já é referendado em publicações nacionais, e a gente tem hospitais e clínicas se instalando na cidade. Vai aumentar, então, essa perspectiva. Potencial de crescimento no segmento de lazer público e privado, né? Isso é inegável, a cidade é um polo de lazer, apesar de todos falarem, né? Muitos falarem que não tem o que fazer na cidade, mas a cidade, quando a gente faz pesquisa, as pessoas dizem que vieram aqui fazer lazer também. Cidade polo no acolhimento de imigrantes estrangeiros, então Dourados tem se destacado aí no recebimento de principalmente venezuelanos, presença de instituições de acolhida de ordem religiosa e do terceiro setor, a gente já tem isso na cidade, e temos recursos hídricos e piscosos abundantes, né, que seria muito emblemático para a gente desenvolver projetos de lazer e entretenimento para o douradense e para os visitantes. Pode passar? Então, a pergunta que a gente faz é, o Parque Antenor Martins é um espaço de acolhimento, será? Pode passar. Isso aqui é o resultado da pesquisa que a gente fez ontem, né, no TripAdvisor, com relação à avaliação do Parque Antenor Martins. Então, a gente tem 114 avaliações, a imagem, né, hoje do parque, ela está entre razoável, ruim, né, e horrível na sua maioria aí, embora também haja, né, opiniões positivas, mas a gente vê aí pelos resultados que dá para melhorar bastante. Pode passar. Então, já para finalizando, para ir finalmente aqui, o desafio que a gente percebe, né, é implementar a ideia do parque como um espaço de hospitalidade e lazer sustentáveis, que seja bom para o morador e para o visitante, favoreça e preserve a nossa identidade cultural, sirva as comunidades locais e seja um catalisador de desenvolvimento socioeconômico, como o Aurélio pontuou na fala dele, né? A nossa proposta, então, é fazer da hospitalidade, tá, uma ferramenta de gestão do parque. Então, se a gente vai propor, né, algo para o parque, que a gente leve em consideração o referencial da hospitalidade. E aí eu deixo aqui a sugestão de 4 referências, tá? Uma delas é de um colega do Instituto Federal de Santa Catarina, o Thiago Mondo, aí de Florianópolis, que é o protocolo Turqual, que é um protocolo que está sendo usado, inclusive, pelo estado de Mato Grosso do Sul, para avaliar a reputação e fazer a gestão de atrativos turísticos de Mato Grosso do Sul. Então, aqui tem as nossas referências, pode passar. Eu agradeço a oportunidade mais uma vez. A UEMS, né, o nosso curso, ele tem um grupo de estudos e pesquisas, que é o GESTOS, que é o grupo de estudos em turismo, hospitalidade, sustentabilidade, turismo e hospitalidade, e a gente vem desenvolvendo algumas ações nesse sentido, inclusive uma delas vai ser nesse sábado no Parque Antenor Martins. A gente vai realizar o primeiro Escotour, é uma parceria com o grupo de escoteiros aqui da cidade e o curso de turismo da Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul, tá bom? Muito obrigada. Muito obrigado, professora Dores, muito interessante a sugestão aí do parque como uma central de acolhida da cidade de Dourados. E na questão de governança, seria até importante verificar aí na sequência, Tati, se a professora Dores poderia participar aí do grupo de governança, né? Porque acho que vai ser muito importante, eles já andaram caminhando aí por esse caminho da governança, acho que vai ser uma coisa muito importante ouvi-la e contar com ela lá no grupo. Mas se a gente conversa em paralelo aí depois. Muito obrigado, professora, pela sua intervenção. E agora, seguindo o nosso roteiro do primeiro dia, nós vamos ter a explicação, a Tatiana Schreiner, que é do nosso grupo, do LabX, vai explicar o que vai acontecer na semana, o que é o workshop
X, do qual nós falamos tanto e vamos praticar a partir desse primeiro encontro hoje. Então, Tati, se você puder explicar aí o que vai acontecer em cada dia e em seguida, nós vamos fazer a divisão dos GTs. Só antes de passar para você, Tati, eu queria só que as pessoas identificassem os membros do nosso grupo. Deixa eu ver se está todo mundo aqui. Então, começando pela Jamile, alguns de vocês conheceram a Jamile, que visitou a cidade. Tá? Então, alguns de vocês já tiveram o prazer de estar com a Jamile aí na semana passada. A Tatiana Schreiner é que vai falar agora, também do nosso grupo, vai coordenar o GT de governança, a Jamile vai coordenar o GT de economia e a Larissa, a Larissa vai cuidar do GT de meio ambiente e é também do nosso grupo do LabX, e o Rafael Simão, aquele rapaz simpático ali, ele é o mais novo do nosso grupo, e, que na verdade, nós somos quase da mesma idade, viu, Rafael? Eu já estou querendo voltar lá. Rafael vai cuidar do GT social. Então, esse é o nosso grupo, nós somos 5 pessoas trabalhando na organização do workshop, claro que contando com o suporte importantíssimo aí da Prefeitura, do SEBRAE e das parcerias com a universidade. Então, a quem nós agradecemos já de antemão. Então, por favor, Tati, você podia apresentar o que mesmo que nós vamos fazer durante essa semana? Tá, Eduardo, a gente esqueceu só de combinar com você antes que eu vou meiar com a Jamile. A Jamile vai começar aqui falando um pouquinho sobre, na verdade, para as pessoas que não encontraram com a Jamile, aí em Dourados, conhecer um pouquinho do trabalho que ela fez aí, né? Então, que é justamente a parte anterior do workshop. Então, eu vou projetar e a Jamile vai falar um pouco e depois eu continuo. Beleza, vamos lá. Jamile, por favor. Pessoal, boa noite, um prazer estar aqui. Quero começar primeiro agradecendo, né, ao SEBRAE, a Vanessa, o Adelino, que foi, assim, parceiro, né, 48 horas ali, firme e forte, né, Adelino, naquele calor, e a gente andando para explorar a cidade, para me fazer experimentar a gastronomia, né, conhecer realmente, fazer um papel também de turista, viu, Dores, aí na região. Não consegui experimentar o tereré, riram de mim no shopping, porque eu pedi para experimentar esse tereré e disse que é uma coisa mais privada, porque eu tenho que ter a minha como é que é? Cuia. Então, eu saí frustrada porque não consegui experimentar o tereré. Mas eu falei assim, ó, eu posso comprar tereré? Eu achava que era um suco. Ela disse, não, isso daí você tem que ter a tua cuia. Então tá bom. Mas ficou para a próxima. Então, assim, agradecer que realmente acho que a experiência foi muito rica de vivenciar a cidade, né? Conhecer todos vocês e agradecer ao secretário também que abraçou essa causa e que trouxe todo mundo para perto, né? Nas nossas reuniões. E a Adeline está falando que eu aprovei a sopa paraguaia. Sim, eu falei, quero experimentar a sopa paraguaia, e aí ele me levou para provar. Então, assim, que chamou todo mundo para perto e que todo mundo, assim, foi super parceiro, né? E abraçou essa causa, esse trabalho que a gente vai fazer em prol da sociedade. Tem algumas pessoas que estão aqui que vão falar amanhã, como o professor Vitor, o Caio, que vão ser nossos entrevistados de amanhã e que já estão aqui com a gente hoje. Também quero agradecer, né, pela disposição. Então, qual foi o trabalho que a gente fez, né, quando a gente começou a planejar o workshop de Dourados? Primeiro, o ponto focal foi, então, o Adelino, né, pelo SEBRAE Mato Grosso do Sul, de Dourados, na verdade. Aí a gente, então, fez toda uma contextualização de como que seria. Você quer mudar, Tati? Desculpa. Vou aqui? Tá bom. Não, pera, aqui eu
Eu não estou compartilhando certo, eu acho. Tá. Desculpa. Mas assim, eu vou falando. Então, qual foi a ideia? Primeiro a gente criou um grupo técnico, né? De quem que a gente deveria trazer, quem não poderia faltar nesse workshop. E aí, então, a partir desse grupo, a gente começou a fazer reuniões de alinhamento para ir mapeando quem que a gente teria que, quem eu precisaria conhecer na cidade, o que que seria importante. E a gente sempre teve um olhar de trazer governo, academia, classe empresarial. A gente gostaria de ter trazido mais o terceiro setor. O professor Vitor acaba que representa aqui o terceiro setor, né, com o Instituto. Mas, assim, a gente teve uma busca para que a gente contemplasse esses olhares, né? A Ana Luísa convidou para participar da reunião do plano diretor na terça-feira, na quarta-feira, que eu fui pela manhã, também que foi muito bom. Tive a oportunidade de explicar um pouco o nosso trabalho, né? E aí, então, foi assim que um foi indicando o outro, quem que deveria participar, e a gente está com 60 inscritos nesse workshop. Então, a gente fez a seleção dos participantes, né, o convite para que todos estivessem presentes aqui, os quais eu agradeço por terem aceito, né. E aí, o secretário Clériston, ele teve uma boa ideia, que foi de trazer uma votação para a escolha do local X. Então, na nossa reunião, começou a se discutir sobre o local X na terça-feira. Ele já propôs, vamos fazer, então, uma votação, e que o Parque do Lago, né, que é a forma que todo mundo chama carinhosamente, foi eleito. E aí, a partir disso, eu e o Adelino fomos conhecer o Parque do Lago no final de tarde de terça-feira, e aí, na quarta-feira, a gente foi explorar o parque durante o dia e o comércio no entorno, né? Entender como é que está esse comércio, como é que está a participação da sociedade como um todo no parque. Então, é isso, assim, só para vocês entenderem o trabalho que foi feito, né? Também nós mapeamos as pessoas que nós convidamos para conversar com os grupos amanhã. Ainda está aberto, se alguém quiser sugerir também, alguém que seja importante, um dos grupos conversar, vai ser ótimo. Eu ainda gostaria de pedir, né, no final, que a Ana Luísa trouxesse mais dados, Ana, sobre o parque, de fomento que vocês têm, até se o secretário também quiser falar, sobre, assim, que já tem recurso, qual que é a regra desse recurso, porque essas informações vão ser muito importantes para esse grupo trabalhar depois. Quando a gente se dividir, se a gente já tem mais informações sobre o local X, vai ser muito bom, tá? Para a gente conhecer as regras do que vocês já têm hoje. Então, acho que é isso, Tati. Tá, joia. Obrigada, Jamila. Obrigada a você. Eu justamente concordo contigo sobre a arquiteta Ana trazer um pouco mais sobre o que está sendo previsto, ou o secretário também, eu não sei exatamente quem está cuidando do projeto de revitalização, mas ia ser interessante ouvir um pouco depois, talvez da minha fala, talvez dê tempo ainda da gente fazer um pouco isso, né? Mas vamos lá. Então, eu queria trazer, então, aqui um pouco sobre as dinâmicas que a gente vai ter essa semana. Então, a gente vai passar por esses 3 grandes processos aqui, que é contextualização, que isso é o que está acontecendo nesse momento, então, a gente começar especialmente nós, né, que não conhecemos o Parque Antenor Martins, o que é esse parque, onde ele está inserido, como que ele, a importância dele, né, para a sociedade, para Dourados, e o quanto isso tem as suas etapas de desenvolvimento, né. Eu tô achando muito interessante, as salas ainda estou processando, mas então esse é justamente o processo de contextualização, e isso acontece hoje e amanhã. Então, hoje, nessas falas principais, amanhã a gente vai entrar em mais detalhe
com alguns entrevistados que cada um dos grupos de trabalho vai entrevistar, e especialmente indo para o parque propriamente dito. Então, a gente vai convidar vocês para ir ao parque em diferentes momentos do dia, para poder ter uma nova dinâmica com esse local, não do mesmo lugar que vocês tiveram até hoje, mas com outro olhar, né? Com esse olhar que começa a vir a partir desses questionamentos e a partir das nossas trocas e das nossas dúvidas e das nossas projeções que a gente começa a fazer a partir de agora. Então, a partir disso, a gente vai começar, então, a identificar quais são os principais problemas sob os aspectos ambiental, econômico, social e de governança. E aí, quando a gente está falando e dividindo essas áreas, não significa que nós estamos, então, tratando a coisa em separado, mas é um pouco dessa estratégia de quando a gente tem uma questão que é muito complexa, e aí, ao invés de você olhar para aquele todo e falar, nossa, como é que eu trabalho com isso? A gente, então, entra um pouquinho mais a fundo sobre um determinado aspecto, percebe ele melhor, qual que é a dinâmica daquele problema, para depois a gente falar, ah, tá, agora entendi, vamos achar um pouco de caminho de solução para esse determinado aspecto, e depois a gente está conversando com todos os outros grupos, porque a solução ela é integrada de uma certa forma no final, né? Quando eu falo certa forma, porque a gente nunca sabe o que vai sair. De novo, né, essa construção toda tem a ver com a capacidade de vocês de criar, de se conectar, de construir esse capital relacional, social, que é a relação entre vocês. Então, alguns de vocês, vocês já se conhecem, né, mas não necessariamente tenham trabalhado juntos, alguns não se conhecem, então, tudo isso também tem a ver com a proposta desse projeto e dessa dinâmica. Então, a partir da identificação dos problemas, faremos a priorização para, então, chegar nessa solução. De uma maneira geral, o workshop ele funciona, a gente chama ele de meio de duplo diamante, na verdade, porque ele abre numa perspectiva de expansão para a compreensão dos vários problemas, das várias questões que está acontecendo e das várias falas e vozes e percepções, para a gente, então, fechar numa questão específica, que é o problema que cada grupo de trabalho vai trabalhar nesse momento, e aí depois abre de novo para a perspectiva das ideações, que é na construção de ideias, de projetos interessantes, para depois, de novo, fechar num momento mais de finalização, né, de amarração de projeto. Então, nessa contextualização que a gente está fazendo nesse momento, a história é realmente apresentar esse local X, então, talvez ter um pouquinho mais de informação e de troca sobre o Parque Antenor Martins, as visitas de campo, que vão ser super importantes de vocês fazerem. Eu sei que é corrido, mas, de repente, toma um café lá perto, dá uma visitinha no meio do almoço, alguma coisa assim, para conversar com as pessoas que também passam por lá, então ouvir o que as pessoas estão fazendo ou dizendo sobre o parque, e as entrevistas. Então, as entrevistas acontecem com pessoas que a gente agora, na hora que entrar nos grupos de trabalho, a gente vai trocar com vocês para validar essas pessoas e fazer uma horinha de entrevistas amanhã. Então, nessa dinâmica, a gente vai poder especificar e fazer mais perguntas e aprofundar, né, o que a gente precisa para entender quais são os problemas que a gente precisa olhar sobre o parque a partir de cada uma dessas perspectivas que vocês vão focar. E aí a gente constrói com isso o mapa de empatia,
né, que então vai ouvindo, então a gente trouxe essas figurinhas só para vocês entenderem que são dois materiais aí que a gente vai utilizar ao longo do primeiro e segundo dia. Então, esse mapa que vai, então, reunir as várias vozes que nós vamos entrevistar e ouvir no campo, e para depois, então, fazer essa priorização. E, partindo, então, depois da ideia de fazer essa ideação e síntese, a proposta de desenvolvimento do projeto final. Então, acho que é um pouco isso que eu queria compartilhar nesse momento, mas eu vou estar estamos todos, né, à disposição para vocês, qualquer dúvida que vocês forem tendo ao longo do processo. Essa é só uma pincelada para vocês terem noção do que é que a gente vai fazer mais ou menos ao longo dos dias, né? Aí, conforme cada dia vai passando, a gente vai se comunicando por e-mail, por WhatsApp, todos nós vamos ter um grupo aqui, e assim a gente vai trocando. Professor. Muito bem, muito obrigado, Tatiana, Jamile. Isso é realmente uma visão só geral para todo mundo entender o que vai acontecer durante a semana, né? Mas nos grupos de trabalho a ação de vocês vai ficar muito mais clara. E antes de passar para os grupos de trabalho, eu queria dizer que nós precisamos de um tempo na volta do grupo de trabalho, então vamos dedicar ali 20 minutos. Então, quando nós tivermos 20 para as 10, horário do Mato Grosso do Sul, às 20 para as 10, a gente volta para a sala principal. Eu mando um aviso para todo mundo e de lá a gente volta para a sala principal para vocês todos receberem a instrução sobre o dia de amanhã. O que é importante fazer no dia de amanhã antes do horário do workshop. Então, isso acho que é um ponto muito importante, que a gente precisa ter esse tempo ali no final. Então, vamos dedicar ali 20 minutos no final para a volta à sala principal e, nesse momento, nós vamos, então, dividir... Professor, oi. Eu gostaria de passar a palavra para a Ana Luísa antes de a gente dividir, pode ser? Pode ser. Ana Luísa, tá, já vou passar para ela. Então, só para aqueles que não estão acostumados com a ferramenta do Zoom, nós vamos criar essa sala compartilhada. A metáfora aqui é como se você estivesse numa conferência, tem uma sala principal e as salas de reuniões paralelas. Então, você sai da sala principal, vai para a sua sala de reunião paralela, e quando você receber lá o sinal para voltar, voltamos todos para a sala principal. Tá? A metáfora é como se fosse a metáfora de uma conferência com sala principal e salas paralelas, que é o que nós vamos fazer em seguida. Mas antes de fazer a quebra aqui, eu vou passar para a Ana Luísa, só voltando mais um ponto que aconteceu algumas vezes nos 2 workshops anteriores, é que às vezes um dos participantes cai a internet, cai a ligação por qualquer motivo. Se isso acontecer, quando vocês voltarem ao Zoom, vocês vão voltar na sala principal. Aí, da sala principal, a gente direciona de novo para o grupo de trabalho, para a sala paralela, lá nos grupos de trabalho. Tá? Então, antes de fazer o break, vamos passar a palavra para Ana Luísa. Por favor, Ana. Oi, está ouvindo? Sim. Tá. Então, a Jamile está pedindo para eu dar uma explicação maior, né, do contexto da cidade e também do que ela viu, talvez seja isso, né, Jamile, que você esteja querendo, sobre as nossas reuniões do plano diretor, da revisão do plano diretor. Então, eu queria aproveitar, convidar todos vocês, muitos de vocês já estão no nosso grupo de reuniões, a gente chama de Núcleo de Gestão Participativa. Nós estamos há 2 anos já trabalhando nisso, o plano diretor, e também nós temos 7 eixos. Essa ação do SEBRAE conta com 4 eixos e nós temos 7, mas esses 4 eixos estão dentro do nosso trabalho também da revisão do plano diretor, né? Em relação
a verba e recurso, eu acho que o Clériston, talvez, o secretário Clériston possa dar uma explicação melhor. O que nós temos, na última reunião que nós tivemos, que foi na quarta-feira, a Jamília esteve com a gente, nós estávamos no eixo que é gestão pública. E nesse eixo, o secretário de Planejamento, Romualdo Diniz, ele foi até lá para explicar para o nosso grupo de trabalho, né, do eixo gestão pública, sobre essa situação da verba do Fomplata, que é um banco de fomento e que esse governo, então, pleiteou e está sendo contemplado. É um banco de desenvolvimento da Bacia do Prata. Então, ele fez uma explicação e o Clériston deve entender. Depois, Clériston, você ajuda aí nessa parte que não vou saber direito como que está a situação. Mas não exatamente que vai ter a verba específica para esse projeto do que vai ser feito, né? Porque do Fomplata já tem o entorno ali, o que foi projetado. Mas o que eu queria dizer em linhas gerais é que o córrego Água Boa, dentre todos os outros que eu falei da cidade de Dourados, eu encaro como o principal córrego que a gente tem, né? Então, é um córrego que tem que tomar todo o cuidado. A gente tem, desde a década de 70, no plano diretor Jaime Lehner, que veio aqui para o Mato Grosso do Sul, fez vários planos diretores aqui no nosso estado, na cidade de Dourados, ele fez uma ligação entre dois parques, pela via Onofre Pereira de Matos, que é uma via que liga o Antenor Martins, que é o Parque do Lago, que a gente vai atuar, e o Parque Arnulfo Fioravante, que é o que eu falei, perto do shopping. Numa outra ocasião, eu posso trazer até mapas também para poder explicar melhor. Então, esse foi o plano diretor, que não era lei ainda, não era legislação. Então, o plano diretor Jaime Lehner era um desenho urbano, mas ficou consagrado como plano diretor, deixou aí muitos desenhos, a gente tem muita coisa de conteúdo daquele plano diretor. Depois disso, o plano diretor, assim, o Estatuto da Cidade, que foi a legislação que veio para dar as diretrizes dos planos diretores, saiu em 2001, e Dourados foi a primeira cidade do Mato Grosso do Sul a ter o seu plano diretor, foi homologado em 2003, e foi aos moldes do Estatuto da Cidade. Então, foi a primeira cidade que veio realmente ter, com todos aqueles instrumentos que o Estatuto da Cidade previa, Dourados já trouxe esse plano diretor. O que aconteceu é que, depois do plano diretor de 2003, a revisão deveria ser no máximo em 10 anos, 2013. E se passou o tempo e a gente já está chegando em 2023 sem a revisão, né? Mas agora a gente está trabalhando bastante nisso, de forma participativa, seguindo todas as regras, as reuniões estão sendo boas, nós estamos conseguindo tirar muita coisa para que a gente possa conseguir fazer um plano diretor para a cidade de Dourados, já ter uma empresa contratada, né? E já também as leis complementares, porque não adianta você só fazer o plano com todas as diretrizes se você não tiver as leis que vão complementar e realmente atuar na cidade, que é a lei de uso do solo, lei de parcelamento, código de obras, código de posturas, e assim uma série de leis urbanísticas e também lei verde, né? Que é a nossa legislação ambiental. Todas essas leis, elas existem, são vigentes, só estão sendo reformuladas. Então, a cidade de Dourados é uma cidade que comporta, ela tem bastante legislação. Ocorre que, com o tempo, está havendo sombreamento, ou emenda numa lei daqui sem observar outra dali, então nós estamos tentando fazer um ajuste de tudo isso. Essa ação do Parque Antenor Martins, ela é um ensaio do que a gente tem no sentido mais amplo que nós vamos fazer pelo município de Dourados por meio do plano diretor. Por exemplo, ali no Parque Antenor Martins, desde o plano diretor de 2003, diferentemente do plano diretor do Jaime Lehner, que fazia a ligação dos dois parques por uma via no sentido leste-oeste, o plano diretor de 2003 resolveu fazer a tratativa realmente de todos os fundos de vale, como eu falei, daqueles córregos urbanos, né? Nós temos a sorte de Dourados não ser uma cidade que tem os seus córregos canalizados. Então, o plano diretor trabalhou ali de uma forma onde
com que a cidade não fosse, que a urbanização não chegasse, estrangulasse os córregos, né? Só que, então, com isso, o plano diretor apontou que teriam as vias parques, todos os nossos fundos de vale teriam uma área mais extensa, e assim seriam cercados por via parque, conduzindo, então, aos parques lineares, né? Essa foi a proposta do plano de 2003, que a gente quer ver se retoma e consolida agora no plano de 2022, né? Que está sendo previsto que esse plano termine agora no final de 2022. Então, nós temos, naquela região, tem um potencial tão grande para observar que não só essa parte ambiental de fundos de vale, mas o crescimento de Dourados, que é uma coisa espontânea, aconteceu de muitos bares, restaurantes ao longo da Avenida Marcelino Pires, chegando da Avenida Marcelino Pires e Weimar Torres, são duas das nossas principais avenidas, e próximo ao Parque do Lago ali, foi tendo muito abertura de barzinhos, as universidades, os estudantes, aqui em Dourados tinha um período que quase não tinha local para que eles se divertissem, a gente passou por momentos antigos aí, que eles se reuniam em algum bar, e aí é som alto e muita confusão, e a cidade de Dourados é uma cidade com muito universitário. Isso mudou realmente todo o nosso cenário, né? Então, dessa forma, o que a gente tem que observar? A gente tem que observar o que a cidade está, a tendência que a cidade tem, e como a Dores, minha querida amiga Dores, que eu amo de paixão, comentou sobre essa hospitalidade. É isso, a gente tem que observar que nós acolhemos nós montamos a universidade, a cidade universitária, e temos que acolher bem esses estudantes. De que forma? Um projeto desse é a forma de você propiciar com que a cidade tenha menos conflitos e que traga hospitalidade para todas as pessoas, e o entorno ali vai ser desse projeto, eu acho que a gente vai conseguir fazer um trabalho bem bacana. É isso. Se tiver mais alguma dúvida aí, Jamile, se achar que eu devo comentar mais alguma coisa, mas dentro do que eu notei, era isso aí. Gostaria que todos estivessem, sim, com a gente na participação do plano diretor. Ótimo, obrigada. Muito obrigado, Ana Luísa. O Clériston, acho que agora deve falar alguma coisa do Fomplata, né? Eu não sei direito. Se me permitam, para complementar, né, o que a Ana mencionou, por favor. O Fomplata é um projeto, né, que veio desenhado aí com o início da gestão do nosso prefeito Alan Guedes. Hoje, né, atualmente, no mês de maio, ele está na última fase da análise pelo Senado Federal, na parte das avaliações financeiras junto ao Banco de Desenvolvimento, né, do Rio da Prata, Fomplata, já foi aprovado, né, esse investimento em infraestrutura. O município passou por algumas dificuldades financeiras no passado, e um dos principais quesitos que foram trabalhados no ano 2021 foi a recuperação fiscal, né? Então, o município passou a contar com a Capag-A, né, que seria aí o Serasa dos municípios. Então, com isso, a gente teve acesso aí a poder apresentar esse projeto que veio dentro do plano de governo do Alan. Então, desde outubro do ano passado, esse projeto já está apresentado, né, a gestão do Fomplata e a gestão do Congresso Nacional, né? Já passou pela Câmara dos Deputados, está no Senado, e as expectativas é que, no máximo, aí até o recesso, né, que vai ser no mês de julho, a gente consiga já estar com ele 100% liberado pelo âmbito da legislação brasileira quanto aos recursos internacionais. Esse projeto, né, ele ainda não foi apresentado oficialmente ao município, justamente porque ele está dentro desse ambiente agora de aprovação, porém, ele vem com uma proposição do investimento de aproximadamente 50 milhões de dólares, que é a nossa conversão de moeda, aproximadamente 250 milhões de reais. E ele vem a tratar de um ambiente de infraestrutura do município, né? E aí, quando a gente citou, né, a opção do Antenor Martins, a gente também foi abraçar aí o que vai se aproximar do parque dentro desses investimentos,
né? Também já respondendo um pouquinho aí sobre o que já está acontecendo de projetos, independente do Fomplata ainda, né? Existe um projeto do Parque Dona Martins que ele já vinha há pelo menos 4 anos aí, mas muito lento, né? Um projeto vinculado a recursos da Caixa Econômica Federal. Ele é um projeto na casa de R$ 1,5 milhão, que ele contempla cercamento, calçamento e conclusão, né, de obras estruturais dentro do parque, né? Então, esse projeto ele foi retomado agora também no final do ano. Existe a expectativa do segundo semestre ele ser acelerado, porque os recursos vão ser liberados na sua totalidade, esse valor de R$ 1,5 milhão, e ele já vai receber melhorias. E o Fomplata, como disse, sendo aprovado em definitivo, né, várias obras de infraestrutura vão rodear o parque. Asfaltamento, conclusão das vias, avenidas, né? O pessoal conheceu o parque ali, a Jamile também, né? Ele está parcialmente constituído algumas das suas avenidas que circundam, né? Além do terminal de transbordo que vai ficar ao lado do parque, né? Ele vai ligar o eixo leste ao eixo oeste. Então, algumas dessas melhorias vão também ser contempladas por esse grande investimento da cidade de Dourados, que é o Fomplata, que com certeza aí, a partir do segundo semestre já vai estar sendo amplamente divulgado e vai ser mais um benefício amplo aí para a cidade. Muito bem, muito obrigado, Clériston, pelo esclarecimento. Eu vejo que, de novo, eu estava falando da confluência astral. Nós temos aqui não só a oportunidade do plano diretor, como a perspectiva de fundos concretos que podem, quer dizer, uma parcela disso pode eventualmente ser utilizado nos projetos que forem delineados pelo grupo, né, pelos grupos aí, para a região do Parque do Lago. Então, realmente, nós temos uma confluência aí de coisas positivas que é muito promissora. Vamos trabalhar para apresentar projetos que sejam realmente dignos aí de fazer parte tanto da execução desse dinheiro que vem do Fomplata, quanto do futuro plano diretor, ou da revisão do plano diretor da cidade, né? Professor, diga. Rapidão, só intervindo aqui, não estava na pauta, mas também a Prefeitura de Dourados, né, vai estar trabalhando também na revisão do Código de Postura, que é um outro alicerce junto com o plano diretor. Então, realmente o astral está muito bom para trabalhar Dourados. Maravilha, que bom. Olha a confluência dos astros aí. Está tudo muito favorável. Obrigado, Kleber. Pessoal, vamos fazer então a divisão dos grupos de trabalho. Cada um de vocês vai receber uma mensagem na tela dizendo vá para o grupo tal. E aí você clica ali naquele aviso que você recebe e você vai parar nessa sala paralela onde está reunido o seu grupo. Cada sala paralela tem um de nós lá e essa pessoa tem a função de facilitadora, né? E para ajudar o funcionamento do grupo, né? Fazer o grupo operar. Então, Rafael, você está com os grupos preparados aí? Como é que está a situação? Sim, tá tudo certo. Eu dividi os grupos de acordo com o que vocês escolheram na ficha de inscrição de vocês. Eu vi que algumas pessoas que eram palestrantes hoje ou entrevistadas amanhã se inscreveram também, então são bem-vindas a participar e já estão nos grupos. E alguns que eram convidados de hoje, os palestrantes, eu ainda não coloquei em nenhum grupo, eu vou deixar vocês como professor, mas se quiserem integrar algum grupo, vocês também são muito bem-vindos e o professor encaminha vocês. Tá bom, só para esclarecer, eu vou estar na sala principal. Eu daqui para frente eu faço o papel daquele porteiro que está na sala principal, chega perdido na sala ali, onde é que eu vou? Eu digo, não, você entra para cá, você entra para cá. Então, aqueles que não estiverem num grupo vão cair ali na sala principal, eu vou estar lá aguardando as pessoas, e aí a gente pode, inclusive, definir a mudança de grupo.
Aqueles que acharem que por algum motivo o grupo não é esse, ele acha melhor participar de um outro grupo, é só falar com o nosso facilitador lá e essa mudança pode ser feita. Mas todos os grupos vão ser muito interessantes. Eu estou vendo aqui os sinais astrais aqui, estão muito bons. Eu acho que a coisa vai funcionar bem. Então... Isso. Eu só queria fazer um pedido para o pessoal amanhã. Hoje já deu certo, mas se puder, na hora de colocar o nome de usuário, colocar o nome e sobrenome. Fica mais fácil de encontrar vocês na planilha para dividir os grupos. E aí teve algumas pessoas que não estavam lá, que não tem problema nenhum, mas aí eu coloquei nos grupos que estavam com menos. Aí, como o professor disse, se sentir que gostaria mais de outro grupo, só falar. Muito bem, então vamos lá. Onde é que nós estamos? Posso apertar o botão? Aperta o botão mágico aí vocês vão receber o aviso. Vamos lá, Rafael, manda bala.